Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Eu venho através desse vídeo compartilhar uma mensagem que Deus ministrou no meu coração essa semana. É sobre fé e confiança, e o texto bíblico se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, onde a Bíblia conta que Jesus andou sobre as águas. E no versículo 26 diz bem assim: Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, não tenham medo, sou eu. Então Pedro disse: Se é mesmo, Senhor, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: Venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Começando a afundar, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pouca fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam andando sobre o barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. O que a Bíblia quer dizer através desse texto? Quer dizer que muitas vezes Jesus nos promete coisas que aos nossos olhos é tão impossível, porque a gente é tão pequeno, a gente pensa que a gente é tão pequeno e que aquilo que Jesus prometeu é tão impossível acontecer na nossa vida. E acontecem coisas que nos deixam tão cansados, que nos deixam tão aflitos, desanimados, e o inimigo vem e começa aquela voz na nossa cabeça dizendo que a gente não tem valor, que a gente não vai conseguir, que as promessas de Deus não vão se cumprir, porque a gente não tem como fazer, o inimigo começa a colocar na nossa mente que a gente não vai conseguir. E a gente começa a fazer que nem Pedro. A gente começa a olhar para a força do mar, a gente começa a olhar para a força do vento, a gente começa a olhar para os problemas e a gente desacredita das promessas de Deus para nossa vida. E quando Pedro diz: Se é mesmo o Senhor, mande que eu ande sobre as águas. Isso diz em Mateus capítulo 14, no versículo 28. Nos dias de hoje, a gente diz mais ou menos assim: se Jesus existe mesmo, que isso aconteça. Se Jesus, se você me ama mesmo, muda essa situação. Pedro disse: Se é mesmo, Senhor, mande que eu ande sobre as águas. E nos dias de hoje a gente diz, a gente meio que tenta o Senhor dizendo: Deus, se realmente o Senhor me ama, se realmente é para acontecer, que aconteça. A gente começa a ficar tão desanimado que a gente começa a duvidar daquilo que Deus prometeu pra gente. Mas Jesus ordenou a Pedro e disse: Venha. Jesus está te dizendo hoje: Eu não te abandonei. Eu prometi. Jesus não te colocaria numa situação se ele não tivesse a certeza, porque a certeza ele tem. Ele não te colocaria numa situação se você não tivesse forças o suficiente para poder passar por essa situação. Não olhe para os problemas. Não faça como Pedro, não olhe para a falta de dinheiro. Se Jesus te prometeu, ele vai cumprir. Não importa como, ele vai cumprir. Não faça como Pedro, não olhe para a força do vento. Olhe somente para Cristo. Não olhe para a falta de dinheiro, para a falta da fala bonita, para a falta de um carro bom. Se Jesus prometeu, ele vai te cumprir. Ande sobre as águas. Deus já te prometeu. Deus sabe as suas limitações. Deus conhece totalmente a sua vida. Antes de você nascer, Jesus já tinha escrito todos os seus dias. E mesmo se no caminho você cair, afundar, tem um melhor amigo ali que se entregou na cruz por você. Então chame ele, chame esse melhor amigo, clame a Deus e ele estenderá a mão para você e tu vencerás, porque Deus é contigo. A depressão não vai te dominar, a depressão vai ter que cessar, o diabo baterá em retirada, porque nenhum mal toca no ungido do Senhor. Deus te prometeu e ele já disse que ele vai cumprir, então para que temer? Às vezes na nossa oração a gente diz: Deus, mas o problema é tão grande, como é que eu vou conseguir sair disso? Olhe para o problema e diga bem assim: olha o tamanho do meu Deus. Não esqueça do tamanho do teu Deus, porque ele vai cumprir todas as promessas. Apenas nós temos que dizer: não, eu não vou ouvir aquilo que o diabo tem para dizer. Eu simplesmente vou abrir os meus olhos e vou olhar para Cristo e mude a sua oração. Diga: Pai, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Que eu tenho certeza que ele vai te fortalecer e você vai vencer, porque afinal, se Deus disse, tá dito. Amém?